Olá, amigos. Aqui estamos para esse reencontro, trazendo sempre alguma coisa que fale ao coração, aos nossos companheiros. Vivemos dias tão complicados e bom a gente recordar que o mundo também é feito de coisas bonitas. Tem um inverno sofrido. Aqui no Brasil nem tanto, mas em alguns lugares sim, um inverno sofrido. Mas depois vem a primavera e o mundo vai florescendo. Aí vem o verão e o sol, esse fulcro de vida. Depois o outono, com as folhas amarelecidas. Tudo é tão lindo. E eu estava assistindo televisão, era um filme de terror. E eu estava prestando bastante atenção no enredo do filme e depois comecei a pensar. É interessante, nós sempre falamos em obsessões e a perturbação é sempre de lá do mundo espiritual para o mundo físico. Nos filmes, principalmente, sempre tem um espírito que vem atormentar um encarnado e colocam, então, uma responsabilidade tão grande no ombro dos nossos companheiros que já estão do outro lado da vida. Mas será que é sempre assim? A experiência de vida vai demonstrando que a coisa não funciona só assim. Existem coisas diferenciadas que a gente precisa meditar um pouco mais, que talvez se meditássemos, mudaríamos bastante o nosso comportamento relativamente à chamada morte, que para nós é apenas a mudança para a outra vida, a vida espiritual. Nós tínhamos um grupo, uma equipe de visitações às casas, quando nos convidavam para fazer uma prece, para uma conversa amigável, um esclarecimento, uma ajuda. E uma vez por semana, à noite, íamos visitar essa pessoa. E nessa ocasião iríamos visitar uma senhora que havia ficado viúva há 4 anos, mas ainda estava num processo de muito sofrimento, de muita solidão. Chegamos à casa e tivemos uma surpresa. Entramos, era um apartamento amplo, demonstrando que as pessoas que moravam ali tinham posse econômica. Todavia, a aparência era de uma tristeza infinita. Havia poeira por todo lado, cortinas pesadas fechando as janelas amplas e por todo lado se via flores murchas, a poeira acumulada no piso também, no tapete, em todo lugar. Era difícil encontrar-se uma cadeira que a gente pudesse sentar que não tivesse com uma camada de poeira. E a senhora que nos atendeu trazia em si uma veste também bem sem aquela elan que a mulher geralmente tem de se apresentar bem. Ela trazia um penhoar já bastante surrado e a expressão do rosto era de uma tristeza infinita. Olheiras fundas, o cabelo despenteado, a boca descaída e os olhos vermelhos, demonstrando que chorava muito. E sentamo-nos na sala, assim, meio a medo da poeira que estava acumulada, e ela então começou a falar que agradecia a nossa presença ali e que gostaria muito de, como éramos espíritas, que levássemos até o seu coração notícias do marido. E ela contou os detalhes da desencarnação. Estavam casados já há algumas décadas e eram muito felizes. Não tinham filhos e viviam um para o outro. E dentro dessa harmonia, dessa felicidade, ela nunca esperava o que iria acontecer tão repentinamente.
Uma manhã, um domingo, eles acordaram e ela foi para a cozinha preparar o café. E ele então saiu para buscar o pão na padaria. E ela estava ajeitando o café com aquele carinho que era comum na vivência a dois, a vivência de um casal feliz. Colocou a toalha sobre a mesa, ajeitou o fogão e deixou o café no coador, esperando que ele chegasse para coar o café bem fresquinho. E ficou esperando. E ele estava demorando. Ela começou a ficar aflita pela demora, até que tocaram a campainha. E era um guarda que estava ali na porta. Um guarda que disse que o seu marido havia sido atropelado e não sobreviveu. Aquilo foi um impacto ao seu coração. Ficou desesperada, enlouquecida mesmo. Não acreditava que isso pudesse ter acontecido. Mas, todavia, era realmente o acontecimento doloroso. O marido havia desencarnado. E ela então passou por aqueles trâmites todos de uma desencarnação repentina, ela não se lembrava do que havia acontecido. Foi tudo tão complicado, foi tão difícil, foi tão de repente que ela não saberia explicar como foi que ela resistiu àqueles acontecimentos todos. E agora estava sozinha, naquele apartamento de onde ela não queria sair, porque ali estavam todas as lembranças dos anos felizes que havia passado. E ela dizia que estava preservando tudo aquilo, não deixava que ninguém tocasse em nada, até mesmo a faxineira que a ajudava no cuidado da casa, ela havia dispensado para que não mexesse em nada. Tudo estava exatamente como o marido havia deixado 4 anos atrás. E ela nos levou então no quarto do casal. A cama onde ela não dormia mais trazia ainda os lençóis e as cobertas todas desarrumadas, do jeito que ele havia se levantado da cama. Na mesinha de cabeceira ainda estava um toco de cigarro e algumas cinzas, exatamente o último cigarro que ele havia fumado. O chinelo que ele havia utilizado estava do mesmo jeito que ele tinha deixado, o pijama jogado sobre uma cadeira, era exatamente como ele tinha deixado. Nada foi mexido, nada, porque cada coisa era uma lembrança do seu carinho, do seu amor, da sua presença. A cadeira que ele havia sentado por último, quando estava pegando dinheiro na carteira para comprar o pão, a carteira estava no mesmo lugar, do jeitinho que ele deixou. A cadeira estava do jeitinho. E foi um festival de jeitinho que ele deixou. E começamos a conversar com ela, tentando tirá-la daquela prisão em que ela se colocara. Todavia, na primeira conversa foi muito complicado, muito difícil. Demos um passo e fizemos a prece e prometemos retornar na próxima semana. Na semana seguinte, fomos visitá-la e era a mesma história. Tudo estava do jeitinho que o marido havia deixado. E então lemos uma página do Evangelho, começamos a fazer uma oração. Naquele momento, diante da minha visão, a porta se abriu de inopino, uma pancada, e entrou um homem ensanguentado, descabelado, desesperado, gritando: "Me deixe em paz, me deixe em paz". Eu tomei um choque muito grande e os companheiros que estavam junto perceberam e então
começaram a cantar um hino e eu vi aquele homem ir para cima daquela senhora e começar a sacudi-la. É claro que isso era apenas na minha visão. Ela não havia percebido nada, apenas começou a chorar. E eu então tentei dialogar mentalmente com aquela criatura que ali estava em total desespero, e eu perguntando: meu amigo, meu irmão, o que está se passando? O que é que está acontecendo? E ele então percebeu que eu o estava vendo e ele então virou-se para mim e disse: é ela não me deixa, ela se deita, sai do corpo e vem atrás de mim, me persegue. Eu fujo dela e não consigo. Durante o dia, ela não me deixa ter um minuto de sossego. Ela fala comigo, ela pensa em mim, ela me chama. Em cada canto da casa que ela entra, ela está me chamando. Eu quero paz. Eu quero um pouco de paz. Diga a esta criatura que me deixe em paz. Isso foi na segunda semana. Na outra semana retornamos e ele que volta novamente, enlouquecido, desesperado, pedindo paz. Até que da terceira e quarta vez que visitamos a companheira, ela começou a sair daquela prisão em que se colocara de sofrimento, de saudade, de desespero, de obsessão. E então ela contou que ela ficava muito triste porque todos os sonhos que ela tinha com o marido a estava agredindo, pedindo a ela que fosse embora, que o deixasse em paz. Ela não conseguia entender isso. Aquele homem bom, delicado, gentil, de repente se transformou numa criatura impiedosa. E nós então começamos a falar a respeito da vida espiritual, que a desencarnação não é a morte, porque a morte na verdade não existe. Nós saímos do corpo e continuamos a viver. E os laços de carinho, os laços de amizade ou os laços de ódio continuam também com aqueles que se foram e aqueles que ficam. E no caso nosso, quando nós acreditamos que amamos, na verdade nós estamos tentando possuir a criatura, reter a criatura junto de nós. E não é assim que funciona. Quando alguém parte para o mundo espiritual, nós podemos chorar, sentir saudade, sentir ausência, mas devemos pensar que aquela criatura que ainda está se adaptando a uma nova vida precisa de paz. E se nós ficamos evocando o seu nome, as suas lembranças, guardando coisas pequeninas que pertenceram a ele, nós não damos paz. Então isso não é amor, isso é possessão, é uma obsessão. Então ela deveria deixar que o marido se adaptasse ao mundo espiritual e que no momento em que ele se sentisse bem, ele voltaria, porque o amor não acaba, ele prossegue. Ela começou a ter assim um ar de quem estava entendendo aquilo que estávamos conversando. E durante quase 6 meses nós visitamos essa companheira e tudo foi se modificando. Ela contratou uma faxineira. Um dia chegamos à casa, estava começando a ficar limpa, porque limpar tudo aquilo, poeira acumulada de 4 anos, não se faz de repente. Mas tudo estava se modificando, até que ela resolveu mudar de apartamento, vender aquele que era muito grande e alugar um menor. E foi se serenando. E das últimas vezes em que a visitamos, ela dizia: agora eu já sonho com ele e ele está sorrindo para mim. Nunca mais ele tentou me expulsar da sua presença. E eu continuo sentindo saudade, mas agora eu estou em paz. E eu acredito que ele está em paz também.
e que um dia a gente vai se reencontrar. Ficamos felizes e percebemos que o fato de nós imaginarmos que amor seja essa obsessão pelas coisas que ficaram, não é verdadeiro. O amor é sentimento. Então o amor liberta e deseja que o outro seja feliz e esteja em paz. E eles estando, nós também estaremos. Muita paz.